Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow News. Eu sou o Igor e, como sempre, estou aqui acompanhado do Carlos Tramontina. E aí, Tramonta? Fala, Igor! Mais uma vez, hein? Mais uma semana pra conta. A gente tem aqui pra falar algumas coisas que a gente tem o caso Epstein. É Epstein que fala? Epstein, sei lá, Epstein. Sabe que eu tive um professor na faculdade, eu estudei na FAAP em São Paulo. Tinha um professor especialista em... Puta merda, agora eu já nem mais lembro. Epstein, nós chamávamos de Epstein. Entendi, deve ser Epstein, então. Epstein. Tá. Então, não vou perguntar pro nosso convidado qual é a pronúncia lá na Europa. Isso. A gente vai conversar, o Jamil Chad vai entrar aqui já por chamada com a gente, e pra gente comentar exatamente sobre isso, né? Que a gente teve recentemente aí mais uma leva de revelações, acho que foram, pelo que o Daniel Lopes me falou aqui essa semana, 3 milhões de páginas. Então tem muita coisa. E é complicado, porque tem muita coisa que é de trabalho, não tem nada a ver com as paradas, mas tá no meio. Tem um monte de coisa que, por exemplo, gente que é citada uma vez, então, aí, putz, o que é isso aqui? O que isso quer dizer? Às vezes, muitas vezes não quer dizer nada. Tem, no entanto, o Trump, que é citado nos arquivos do Epstein, mais vezes que o Harry Potter foi citado nos livros do Harry Potter. Toma essa informação. Quanto? Não sei, mas toma aí. E tem também citação de nomes por parte dele, sem que as pessoas em qualquer dia tenham falado com ele. Aí ele cita o nome de um cara, aí esse cara cai na vala junto dos outros. Teve agora acho que uma menção à Luma de Oliveira, alguma coisa assim, que eu tava vendo. Ou se não foi ela, foi a Ike Batista na época, então... tem umas coisas que... Uma menção. Então, é muito complexo analisar isso tudo aí, mas a gente vai ter ajuda. Do dia 27 de janeiro até terça-feira, dia 3, o Google Brasil registrou 50 mil pesquisas sobre o termo Jeffrey Epstein, né? E no período coincide com o aumento da divulgação de documentos ligando Bill Clinton ao financista. Olha aí. Aumentou exponencialmente a pesquisa no Google Brasil. Que a gente está bastante interessado nisso daí, a gente deve ter bastante, o brasileiro deve ter bastante interesse também será que tem um brasileiro envolvido nisso aí? A gente está falando, no entanto, de coisas, esses documentos a gente está falando, sei lá, final dos anos 90, início dos anos 2000, é isso mais ou menos, Jamil? Boa noite. Querido, boa noite, bom estar aqui contigo, Igor Tramontina, meu herói pessoal, perdão por dizer assim, mas é isso mesmo. Um prazer estar com vocês. Valeu. Jamil, a última vez que eu encontrei o Jamil, nós tivemos a alegria de sermos homenageados como estar entre um grupo de jornalistas entre os mais admirados do Brasil. Tá. E o Jamil, passados vários meses, ele me abraçou e falou: me desculpa, eu ia ao seu programa no Flow News, mas aí eu tive um problema de saúde, não pude. Ele não se esqueceu desse e veio se desculpar. Hoje, você está onde, Jamil, nesse momento? Hoje eu estou em Genebra, na Suíça. Você está em Genebra, na Suíça. Que horas são aí? Agora, 11h23. Nós estamos 4 horas, você está 4 horas na nossa frente, então o Jamil está pagando a conta hoje. Isso. Pensou que ia dormir cedo. Mas, Jamil, a gente estava aqui falando sobre... Não tinha pegadinha, não? Meu irmão, às vezes tem. Às vezes, quando começa a ter algum nível de intimidade com os convidados, começa a ter umas pegadinhas, cara. Pronto. Então, cara, a gente estava falando aqui do Epstein, que por último aí nessa última leva, 3 milhões de páginas, e como seria complexo de analisar tudo isso, não só pelo volume, mas pela interpretação que é importante ao analisar tudo isso aí. Por exemplo, vamos dizer que alguém imaginasse que colocar num banco de dados e pôr uma inteligência artificial para olhar seria uma boa maneira, pode ser que seja mesmo, mas isso é uma ferramenta para... ela não sei se a gente ia saber usá-la para procurar, mas me conta, cara, como é que tá tudo como é que tá isso? Meu caro, vamos lá, porque esse tema é extremamente complicado, mas ao mesmo tempo ele é muito revelador de muitas coisas. Em primeiro lugar, o processo de, vamos dizer assim, divulgação desses documentos. Aí, claro, existe uma preocupação real, absolutamente real, que toca num ponto que vocês citaram, que é você colocar nomes de pessoas que não têm nenhuma relação com crime algum dentro de um pacote de um criminoso.
Então, sim, ele teve contato com aquela pessoa, ou sim, ele recebeu um e-mail daquela pessoa, mas isso quer dizer o quê? Né? Então, quando a justiça toma a decisão de absolutamente liberar os documentos, essa deveria ser uma preocupação real. Tem um outro lado dessa preocupação, Igor, que são as vítimas. Será que você coloca o nome de novo das vítimas para elas serem de novo vitimizadas, de novo serem alvo, basicamente, de um processo, obviamente, de ataque à sua reputação, etc., e sofrer pessoalmente, depois de todo o sofrimento que essas garotas já tiveram? Então, também esse é um outro dilema da justiça. Havia fotos ali, fotos ali no meio do que vazou ali, e havia foto dessas pessoas, dessas crianças. Crianças. E aí essas fotos foram divulgadas com censura, eu imagino, né? Então, as fotos foram com censura, mas aparentemente, e isso é o que as vítimas estão dizendo, muitos nomes de vítimas voltaram a ser publicados. E aí é muito grave, porque você precisa preservar essas pessoas. As pessoas já sofreram muito. Agora vão de novo sofrer, claro, com toda essa exposição. Qual é a reclamação? Os poderosos foram preservados, porque alguns nomes de fato desapareceram ou vieram taxados, etc. Mas os nomes das vítimas não. Ou seja, de novo as garotas sofrendo, de novo as garotas, de uma certa forma, sendo colocadas na forma mais vulnerável possível. Então, esse é um problemaço. E aí você tem toda a razão em ter começado a conversa com isso. Agora, tem um outro lado dessa história, porque mesmo que essas pessoas não tinham qualquer tipo de relação com um crime, vamos imaginar que muitas delas não tiveram nenhuma relação com crime. O que esses documentos mostram é, na verdade, um financista, um empresário, no caso dele, que construiu, e eu acho que essa é a leitura que a gente pode fazer de uma forma mais geral desses e-mails, desses documentos, ele construiu uma rede ultrapoderosa de contatos, oferecendo para monarcas, empresários, políticos de direita, de centro, de esquerda, todo mundo passava ali, oferecendo acesso a grandes investimentos nos Estados Unidos. Oferecendo também, por exemplo, pagar contas, dívidas de algumas dessas pessoas. Então, ele era basicamente o cara para onde você ia recorrer. Olha, tive um problema aqui, minha filha, meu filho, meu marido, etc. Tá lá. Ele ia lá e socorria financeiramente aquelas pessoas. E um terceiro pilar, com meninas. Então, ele construiu, eu acho que essa é a história que basicamente a gente pode ler, além do crime, ele construiu uma rede impressionante de relações com o poder mundial, cara. E aí não estou falando ali nos Estados Unidos, não, é o poder mundial. Vai desde do príncipe da Arábia Saudita, a monarquia norueguesa, a gente no mundo inteiro que passava por ele para que ele abrisse portas e também outras coisas. Meu Deus. Pois é, até o Bill Gates agora veio a público lamentar que tivesse se encontrado com o Epstein, mas ele disse, olha, mas todos os meus encontros foram em almoços, em encontros formais desse tipo, porque o Epstein dava dinheiro para a fundação Bill Gates. Então era a fundação Bill e Melinda Gates, né? E ele ainda era casado com Melinda, acho que é o nome dela, né? Me corrijam se não estiver correto. E o Bill Gates falou, me arrependo de cada minuto que passei com ele. Mas ele era um grande filantropo, né? Um grande doador para a Fundação Gates. Então, o Bill também, neste momento, de alguma forma, se beneficia desse relacionamento, né? Exato. E, Tramontina, essa é a questão principal. Mesmo se você não tinha uma relação com as meninas, por exemplo, do Jeff Epstein, você, de alguma forma, se aproveitava justamente desse império de relações que ele montou. Essa é a ligação da maioria deles. E aí, qual era, vamos dizer assim, o pagamento ou a sedução? Era, às vezes, abrir negócios com grandes empresários no Vale do Silício? Tem casos que apontam nessa direção. Abrir as portas, por exemplo, do poder em Washington, com congressistas, com políticos, com presidentes, né? Eu também tinha esse tráfico de influência, vamos dizer assim. E também, insisto, com essas garotas, com essas crianças, como o Igor colocou muito bem. Esse método
esse método, sob certos aspectos e restritivamente, então eu vou colocar antecipadamente, sem nenhuma questão sexual, erótica, de exploração feminina, de exploração de crianças, de pedofilia, coisa desse tipo, mas sob alguns aspectos, este método também foi utilizado aqui pelo Daniel Volcara do Banco Master, que também montou uma vasta rede de apoio que envolvia partidos políticos da direita, do centro, da esquerda, juízes, autoridades do judiciário, autoridades do Supremo, pagando coisas, pagando viagens, pagando benefícios e tratando-os como se fossem reis, né? É o mesmo método, né? E olha, no caso do Epstein tem uma história muito interessante, inclusive, mostrando que aí não tinha religião. Ele manteve uma relação muito próxima com o atual príncipe herdeiro da Arábia Saudita, por meio de um conselheiro do príncipe. E aí, claro, qual era a intenção do príncipe naquele momento? O príncipe estava chegando ao poder, né? Ele precisava se afirmar. Ele não tinha ainda ordenado a morte do Khashoggi, do jornalista saudita na embaixada da Arábia Saudita na Turquia. Tá? Isso foi antes de cometer aquele crime. Enfim, naquele momento, o príncipe herdeiro precisava se apresentar aos Estados Unidos. E aí, qual é um dos caminhos que ele escolhe, Igor Tramontina? Ele escolhe o Jeffrey Epstein para abrir portas nos Estados Unidos para ele, um financista. Então, assim, e aí tem alguns e-mails, obviamente, do conselheiro, tem um específico que vale a pena que eu citar, perdão por me alongar nessa resposta, mas o conselheiro do príncipe saudita manda uma foto de uma modelo russa para ele. E o Epstein responde para ele e diz o seguinte: finalmente alguma coisa que presta que você me manda, hein? Então, né? Conselheiro do príncipe, mas o tratamento obviamente, envolve outros aspectos, vamos dizer assim, menos royal ou real. Ô Jamil, tu tá aí em Genebra, porque tu trabalha olhando o que tá acontecendo na ONU, certo? Isso. Aí, cara, esse caso do Epstein também tá incomodando? É um assunto aí, cara? Não é que está incomodando, Igor, está prestes a derrubar um governo. Prestes a derrubar um governo. E eu estou falando da Inglaterra. Porque o que aconteceu? Uma das pessoas mais citadas é Peter Mandelson. Vamos guardar esse nome. Peter Mandelson foi, inclusive, comissário de comércio da União Europeia, negociou o acordo Mercosul-União Europeia, esse acordo que acabou de assinar. Eu mesmo já fiz várias entrevistas com ele naquela época, 2006, 2007, 2008. Ele é um cara que basicamente era um grande negociador europeu. Muito bem, britânico. E aí, nos últimos meses, o que ele foi? Ele foi nomeado pelo governo atual do Reino Unido como embaixador britânico em Washington. Muito bem, agora saem os documentos do Epstein e fica ali provado que, entre outras coisas, eles tinham uma relação tão próxima que o Mandelson ficou na casa dele enquanto ele estava sendo processado. Imagine só, o teu amigo está sendo processado, enquanto isso você fica no apartamento dele em Manhattan, se eu não me engano, nesse apartamento. Pois bem, quando o primeiro-ministro britânico vai nomear o Mandelson para o cargo nos Estados Unidos, ele chama ele e fala assim: vem cá, você tem alguma coisa a ver com Epstein? E ele fala: não, de jeito nenhum. Aí então ele fala: bom, então vamos acreditar na palavra dele, ponto final. Está nomeado embaixador. Agora fica provado que era uma mentira. E agora estão pedindo que o primeiro-ministro do Reino Unido renuncie por conta dessas decisões. Um outro agravante: entre os documentos que foram encontrados, os documentos mostram que esse Peter Mandelson mandou para o financista americano algumas informações sigilosas do governo britânico. Então, gente, quando o Tramontina está falando justamente dessa rede de conexões, etc., ali não tem nada indicando que ele teve alguma coisa com alguma menina, com alguma garota fornecida pelo Epstein. Não tem nada disso. Mas aponta, na verdade, um outro crime. Vamos dizer assim, a entrega de documentos confidenciais de um governo para alguém de fora, ainda um estrangeiro.
Então, claro, um caos absoluto. Esse é o primeiro caso. Só um segundo que também é muito interessante. Vai. A princesa da Noruega, que é a futura rainha na Noruega, nesses documentos, ela é citada, ou ela aparece mandando mensagens para ele, recebendo mais de 1000 vezes. Bolsonaro apareceu 70, certo? Mais ou menos 72, 78. 1000 A vezes princesa a princesa. apareceu mais de 1000 vezes. Agora a pergunta na Noruega é a seguinte: essa princesa, ela tem ainda capacidade, legitimidade para eventualmente assumir o trono da Noruega depois dessa? Então até isso tem acontecido aqui. Então é um impacto mundial, realmente algo impressionante. Essas, quantas vezes? 70 mil vezes. Foi isso que tu falou? Que ela Não, foi 1000 vezes. 1000 vezes. 1000 vezes, 1000 vezes. 70 foi o Bolsonaro. 70 foi Bolsonaro. Então tá, a gente sabe o teor do que dessas mensagens, as 1000 vezes que ela foi citada? Essa é uma. E a segunda, as 70 vezes que Bolsonaro foi citado, do que mais? O que mais que tem ali que tem a ver com brasileiro e é algo pra gente prestar atenção? Vai falar alguma coisa aí, Tramonte? É que foi citado também que teria sido citado Lula numa conversa, numa fala dele, alguma coisa, né? O que você sabe disso tudo aí? Olha, isso é o que eu li, pelo menos, tá? Então pode ser que tenha mais coisa. É o que nós lemos também, isso. Seja. Então vamos lá. Primeiro, em relação ao Bolsonaro, nós temos o Steve Bannon, que foi o articulador, basicamente, de Donald Trump na primeira eleição, aquela de 2016, o grande articulador da extrema-direita americana, falando para o Epstein sobre a relação dele com Bolsonaro. Ele não vai além disso. Ele basicamente diz, e uma frase que ali foi pescada, que ele precisava manter isso nos bastidores. Isso o quê? Não dá para entender, não dá para entender o contexto, se eles conversaram antes, aquela era uma conversa por escrito, seguindo a uma conversa que eles provavelmente tiveram por telefone ou ao vivo, ou seja, não dá para concluir nada. Dá para concluir que Bolsonaro foi alvo de uma conversa do estrategista de Donald Trump com o financista. Então, é isso que nós sabemos. Não dá para ir além disso, pelo menos por enquanto. Essa é a mensagem, vamos dizer assim, principal. Quanto a Lula, tem uma citação de uma outra conversa, e aí não é o Bannon, é uma conversa do Epstein com uma outra pessoa que justamente fala que esteve com o presidente Lula, né? Então, você tem mais uma vez, uma relação indireta, não uma relação direta, nenhum dos dois, nem de Bolsonaro, nem de Lula. Agora, claro, acontecimentos políticos de peso no mundo, entre eles a eleição no Brasil, sem dúvida nenhuma. Não estou aqui dizendo porque eu sou brasileiro, porque nós somos brasileiros, mas uma eleição no Brasil é uma eleição num país absolutamente fundamental na América Latina. Então, é quase natural que políticos e pessoas dessa envergadura falem sobre o assunto. Resta saber o que mais falaram sobre esse assunto.